Olá pessoal, bem-vindo ao curso de Programação Orientada a Objeto. Essa é a última parte do módulo que eu reservei para falar sobre os conceitos de classe e objeto, né? A última parte refere-se à sobrecarga de método, que é um conceito que não é restrito à linguagem orientada a objeto, mas faz muito sentido a gente falar nele em linguagem orientada a objeto, né? Porque ele é um tipo de polimorfismo. Bem, vocês já viram sobrecarga de métodos de uma forma diferente? Perdão, já viram um tipo de polimorfismo de uma forma diferente? Que é através dos operadores. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou riscar um operador aqui. Operador de soma. Tá, esse operador de soma aqui vocês já usaram para fazer, por exemplo, concatenação de strings. Então eu tenho uma string x, eu quero concatenar com uma string y. Isso vai dar uma outra string que é xy. Então esse é um exemplo de polimorfismo, ou seja, o mesmo operador está sendo sobrecarregado, por exemplo, para também operar números. Então eu posso somar o número 1 com o número 2 e eu tenho o resultado dessa operação, que é uma operação sobrecarregada. Não vai ser 12, que não é uma concatenação, vai ser uma soma de duas parcelas, né? Ok, isso é para apresentar o conceito de polimorfismo, lembrar para vocês que é o conceito de manifestação de várias formas, né? E no caso da sobrecarga de métodos, a gente diria que é muitas formas de definição e comportamento do mesmo método. O que seria o mesmo método aqui? Quando coloco aqui o mesmo, deixa eu voltar com a minha caneta aqui. Mesmo método aqui para a gente significa mesmo método é igual a mesmo nome. Mesmo método, mesmo nome. Então, dois métodos somar, que é o exemplo que eu coloco aqui embaixo, seriam métodos sobrecarregados se estiverem implementados na mesma classe, tá certo? Como é que a linguagem faz para poder diferenciar a invocação de um método em detrimento de outro? Como é que ela sabe qual é o método que vai ser invocado na hora que você chamar aquele método? Bem, tem duas formas de fazer isso, tá, gente? Uma forma é pelo número de parâmetros. Então, aqui no exemplo aqui, ó, o somar tem 3 parâmetros, então um método com 3 parâmetros é diferente de um método com 2 parâmetros. Então, se eu passar 3 parâmetros, eu sei que o método que eu vou chamar é esse e não esse. A outra forma, se eles tiverem a mesma quantidade de parâmetros, é pelo tipo de parâmetro. Então, aqui nesse exemplo, o somar tem 2 inteiros e aqui o somar tem 2 double. Então, como é que eu sei que o método que eu estou chamando é o somar de 2 inteiros e não o somar de 2 double? Porque os parâmetros o tipo dos parâmetros que eu estou utilizando são inteiros e não double, ou double e não inteiro. Então, essa é a forma da linguagem conseguir diferenciar para qual método eu vou direcionar aquela chamada, tá? Aquela mensagem vai ser direcionada para qual método no objeto. Em Python, pessoal, os parâmetros dos métodos não possuem tipo. Então, como não existe conceito de tipo em Python, né? Então não declaro tipo, é uma linguagem fracamente tipada, diferente de Java, que é uma linguagem fortemente tipada. Não há, por essa razão, a gente pode dizer que não há sobrecarga de métodos em Python, porque eu não consigo ter dois métodos com a quantidade de parâmetros diferente, mesmo nome, já que não tem como eu diferenciar um tipo, e por essa razão não tenho como saber para quem eu estou entregando a mensagem. Porém, existe um truque que você pode fazer em Python, que é o de definir métodos que podem ser chamados de diferentes formas. De que maneira eu faço isso? Atribuindo valores padrão a alguns argumentos. Então, aqui do lado eu deixei uma definição de uma classe chamada pessoa, e essa classe pessoa ela tem um método chamado complementar. Essa classe ela recebe um parâmetro, que é o nome. Só que esse parâmetro ele tem um valor padrão. Vocês estão vendo aqui, ó, none. Apesar, vocês podem estar se perguntando, olha, não é um parâmetro, são dois. Mas lembrando que esse primeiro parâmetro aqui é o que caracterizaria esse método ser um método de instância em Python, né? Então, eu olho para esse parâmetro aqui, se eu ao invocar esse método, eu passar um parâmetro, significa que, aqui, ó, se nome é igual a none, ou seja, eu não passei parâmetro, significa que o valor padrão dele é none. Então, se eu passar um parâmetro, então o valor dele não é mais none, ou seja, esse none eu entendo como sendo nulo, né? Então, eu vou cair nessa condição else aqui do meu método.
Embaixo eu estou ilustrando como é que isso é feito, tá, pessoal? Então, eu estou declarando uma variável fulano e estou atribuindo a ela uma instância de pessoa. Quando eu chamo o método complementar sem parâmetro, o nome está sendo igual a none. Então, como ele está sendo igual a none, então ele vai só imprimir olá. Na segunda chamada método complementar, eu estou passando o nome. Então, nesse caso, o nome não é none mais. Então, nome é igual a none? Não. É o ciclano. Por essa razão, ele vai chamar o else. Então, ele vai imprimir olá, ciclano e uma exclamação. Vamos ver se funcionar na prática. Aqui, o método, né? Tá? É o mesmo código que vocês estão vendo lá nos slides, estão aqui no nosso Replit. Eu vou invocar aqui a execução desse programa. Ao executar, a gente vê que a primeira mensagem é só olá e a segunda mensagem é olá ciclano. Por quê? Com a exclamaçãozinha. No primeiro caso eu não passei parâmetro, portanto o valor de nome, que é um dos parâmetros, ficou none. Então caiu nessa condição e imprimiu só olá. Na segunda chamada eu passo um nome. Então neste caso não cai na primeira condição, cai no else e aí ele imprime o nome, o olá ciclano, tá, pessoal? Voltando para os slides, vamos avançar aqui agora com um exemplo de sobrecarga, agora em Java. Então aqui eu criei uma classe chamada número, tá? Ela tem um valor, um atributo chamado valor, que é do tipo double, tá certo, gente? E esse número eu posso somar com um outro valor, que pode ser inteiro, ou somar com outro valor, que pode ser double. Então notem que existem dois métodos com o mesmo nome, portanto há uma sobrecarga aqui, e a linguagem vai fazer a diferenciação entre um e outro através do parâmetro. Se eu passar com um parâmetro um número inteiro, ele vai invocar esse cara. Se eu passar com um parâmetro um valor double, ele vai invocar esse cara. Nos dois casos, eu vou incrementar essa variável aqui com o valor que está sendo recebido. Tá certo, gente? E ele tem um método getValor que retorna um double. Tá, eu expliquei para vocês que a diferenciação que as linguagens fazem para saber qual método está sendo chamado na sobrecarga é pelo número de parâmetros, ou seja, quantidade, e pelos tipos dos parâmetros. Eu não falei em valor de retorno. Então aqui, gente, eu poderia ter um método getValor que retorna um inteiro. Uma forma de ver esse número como sendo um inteiro. Não existe esse tipo de sobrecarga. Por quê? Os dois métodos têm o mesmo nome e a mesma quantidade de parâmetros. Por isso está comentado aqui, ó. Como eles têm a mesma quantidade de parâmetro, então não tem como diferenciar pelo valor de retorno. Então, por mais que o valor de retorno aqui seja double e aqui seja int, a linguagem não consegue diferenciar um método do outro. Por isso ele está comentado aqui nesse exemplo, mas serve para ilustrar para vocês até que ponto eu consigo implementar a sobrecarga de métodos em uma linguagem, né? No caso do Java aqui. E aqui o código main, a classe Genesis, como costumo chamar, né? A classe principal, instancia um objeto desse tipo, n do tipo número, e depois sai imprimindo o valor dele. Depois eu somo 10, somo 10,5, sai sempre imprimindo os valores dele. Para concluir, deixa eu mostrar esse código em execução. Então eu tenho aqui a classe número, né? Como a gente viu a implementação dela, comentado. Se eu descomentar vai dar um erro de compilação. Eu vou voltar aqui para o código e vou executar, para vocês verem o que acontece. Então estou compilando, aí depois ele vai executar. Aí notem, por que ele imprimiu esse zero primeiro? Foi instanciado o objeto número e eu já imprimo o valor dele. Qual o valor desse número n? É zero. Acabei de instanciar ele, está zerado. Somei 10 nele. Quanto é o valor dele? Eu mando imprimir de novo o valor dele. 10.0. Percebam? Aqui eu passei o inteiro. Então eu sei que o somar que foi chamado foi de inteiro. Mas como a variável que armazena o valor ela é double, então o resultado vai ser double. Então número 10.0. Somei mais 10,5. Então agora o valor, estou imprimindo o número, é 20.5. É isso, pessoal. Obrigado.